O doutor Bruno André está aqui. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Lu. Mastologista. O doutor esteve aqui esses tempos atrás e a gente pediu para que o doutor voltasse para a gente falar a respeito de alguns casos assim que chocaram a humanidade com relação ao câncer de mama. A gente ainda quer aproveitar esse mês para falar um pouco mais de câncer de mama, que é o mês dedicado à nossa conscientização, né, e à prevenção também do câncer de mama. O caso da Angelina Jolie a gente não pode deixar passar nesse mês que chocou o mundo. A Angelina retirou as mamas por conta de um risco alto que ela tinha de ter o câncer de mama. É certo isso? É errado? Lu, esses casos são muito bem selecionados, né? A Angelina, no caso, era uma paciente que tinha comprovadamente uma mutação em um gene chamado BRCA. Esse gene, ele é pesquisado em pacientes selecionadas. São aquelas pacientes que têm comprovadamente um alto risco de ter câncer de mama, né? Então, quais seriam essas pacientes? Pacientes que têm um histórico familiar de câncer de mama, pacientes que têm câncer de mama na família com menos de 40 anos, parentes de primeiro grau com menos de 40 anos, ou dois parentes de primeiro grau com câncer de mama, aquelas pacientes que têm casos na família com câncer de mama e ovário, pacientes com parentes de primeiro grau ou não, masculinos com câncer de mama, ou pacientes que têm alguma ascendência, que são os judeus com ascendência Ashkenazi. Esses pacientes são pacientes de alto risco. E muitas... Alto risco, quantos por cento, mais ou menos, para a gente entender? O risco desses pacientes mutados de desenvolver câncer de mama durante a vida chega a 85%. E isso é bastante? Bastante. 85% de 10, 8 vai ter. Então, digamos assim, se eu tenho um risco de 85%, de ter câncer de mama, seria prudente da minha parte retirar minhas mamas? Isso depende muito, Lu. Isso daí vai ser assim, uma indicação multidisciplinar. Vai ter que ter médico mastologista, vai ter o psicólogo, cirurgião plástico, tudo isso porque, assim, essa paciente, ela tem que entender que ela não tem câncer de mama. E que a gente pode fazer um rastreio adequado para ela, começando antes o rastreio de 40 anos, né? O ideal é começar a partir de 18 com autoexame, a partir dos 25 anos com ressonância se estiver disponível anual e com exames médicos semestralmente. Então, assim, é um rastreio diferenciado para diminuir o risco de câncer de mama. Entendi. Porém, essas pacientes que são de alto risco, quando ela tem essa mutação do BRCA, ela tem 85%, mas é muito raro essas pacientes ter essa mutação. A Angelina, então, era um caso raro. De herança hereditária, são só 10% do câncer de mama. Certo. E dentre desses 10%, 40% vai ter mutação do BRCA. Então, numa população geral, somente 10% vai ter. Esse BRCA que é um gene, viu, gente? É um gene supressor, ele estabiliza o DNA. Como é que eu posso ficar sabendo, como é que eu descubro se eu tenho essa mutação aí desse gene? Teria que fazer na verdade, sim, essa paciente iria passar com um geneticista, o geneticista iria identificar na família qual o paciente que pode ter, o paciente que teve câncer de mama, que a maior chance de ter essa mutação. E ele vai fazer um sequenciamento genético completo nessa paciente. Entendi. E aí, a partir desse sequenciamento, ele vai identificar se existe ou não essa mutação nesse gene. Entendi. Que existe alguma forma, assim, de repente, algum site para a gente entrar para ver a possibilidade também, o risco? Existem modelos matemáticos, Lu. Existem, os dois mais famosos é o score de Gale, que entra na internet, digita lá, modelo de Gale, G-A-I-L, né? Modelo de Gale. Gale Isso. escreve G-A-I-L. Isso. Tá. E aí lá vai ter um monte de questionamento, né? Que você vai respondendo e aquilo ali vai te dar um número, uma porcentagem de risco de você ter câncer de mama ou não. Fora isso, vai até um geneticista. Você vai num mastologista e o mastologista vai indicar se existe ou não a indicação de você procurar um geneticista. Perfeito. Então, gente, são casos, assim, o caso da Angelina, são casos raros. 10% do mundo, né? Da população. Isso. É isso. Homens.
podem ter câncer de mama. É bem raro de ter câncer de também. mama, muito raro. Mas todo homem também tem tecido glandular na mama. Então ele não fica fora do risco. Mas o tecido glandular de mama do homem é muito menor que o da mulher. Mas ele tem um risco, é muito raro, mas existe esse risco também de desenvolver câncer de mama. Sempre que tem nódulo mamário na mama do homem, sempre é interessante a gente pesquisar. Gente, agora presta atenção no que eu vou perguntar pro Dr. Bruno. Sabe quando você vai fazer a mamografia? Aí tem lá, né? Geralmente a gente não é informado a respeito de alguns dados que estão ali, né? Simplesmente a gente descobre se tem ou não o câncer, não é verdade? Sim. Assim, doutor? Agora, o doutor estava me explicando algo que eu falei assim, poxa vida, todo mundo deveria falar isso e explicar. Primeiro, eu nem sabia que existia a tal da classificação no exame de mamografia. Eu nunca nem vi isso lá. Simplesmente pego e o médico fala para mim, não tem, tá tranquila, ano que vem a gente refaz de novo a mamografia. Existe uma tal de classificação na mamografia de B, C, D... E isso tudo é importante, é relevante. Presta atenção. Fala, doutor Bruno. Tanto na mamografia quanto no ultrassom, existe uma classificação que se chama BIRADS. Essa classificação ela vai de 1 a 5, sendo que 1 é um ultrassom ou uma mamografia sem achados, um exame normal, não tem nenhum achado naquele exame. BIRADS 2, que seria a classificação 2, é quando existem achados benignos, aquilo ali nunca vai virar câncer. BIRADS 3, existe uma chance de 98% daquele achado ser benigno. Só que tem 2% de não ser benigno. Então, nós vamos ter que fazer um segmento mais pertinho para que, se existir alguma alteração naquele nódulo ou naquela lesão que tem no ultrassom ou na mamografia, existindo essa alteração, a gente vai ter que fazer algum exame mais fidedigno, né? Uma biópsia, para identificar certinho o que é aquilo. BIRADS 4 e 5 já muda toda a história. BIRADS 4 a gente vai precisar da biópsia. E BIRADS 5 existe 95%, mais de 95% de ser câncer. BIRADS 4, ele se subdivide em BIRADS 4A, 4B e 4C. O BIRADS 4A, ele tem de 2 a 10% de ser aquele nódulo ou aquela alteração ser um câncer. O BIRADS 4B, de 10 a 50%. E o BIRADS 4C, de 50% a 95% daquela alteração vier alguma alteração neoplásica. Então, gente, quando você for pegar a sua mamografia, dá uma olhada lá, tá escrito classificação. BIRADS. BIRADS. Isso, BIRADS. 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 Aí você pergunta pro seu médico, o que significa isso aqui, doutor? Daí você vai saber as probabilidades do câncer aí, entendeu? Isso é muito importante. Sim. Adorei. Fê, me passa essa pergunta de novo, que eu não anotei aqui. Maria ligou, doutor Bruno, Sim. disse que perdeu uma irmã de 48 anos com câncer no ovário. E o irmão está com câncer no intestino. Ela quer saber se ela tem risco também de desenvolver algum câncer. E como que descobre um câncer no ovário? Qual o exame que faz? É o mesmo câncer? Teoricamente, que o de mama, só que, obviamente, não mamografia? Lu, quando você tem essa alteração, essa mutação no BIRADS, aumenta a chance de você ter câncer de mama e câncer de ovário. No caso do câncer de mama, chega até 85% durante a vida de você desenvolver câncer de mama. Quando você tem essa alteração, essa mutação genética no gene BRCA, existe uma chance maior de você ter também câncer de ovário. Essa chance chega a 60%. Respondendo a pergunta, Lu, o câncer de ovário não é um exame facilmente diagnosticado. Não existem exames específicos para essa finalidade. Porém, existem alguns que a gente faz a triagem. Por exemplo, na mama a gente faz mamografia. No ovário a gente pode fazer ultrassom. Mas não existe nenhum estudo que você faça isso e que tenha benefícios. Então, por isso que não é feito na rotina, né? Então, se você vai no mastologista, a partir dos 40 anos, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, você vai fazer mamografia. Ou pelo Ministério da Saúde, a partir dos 50 anos, você vai fazer. Para ovário, ninguém faz essa triagem, né? Só se você tiver sintomas. E no caso do ovário, os sintomas são tardios. É quando a lesão já está muito grande. Poxa vida. E quais são os sintomas? No ovário, pode dar ascite, que é o acúmulo de líquido dentro da barriga, ou mesmo uma massa, que geralmente câncer de ovário, o ovário fica bem grandão e às vezes você palpa ele na sua abdômen. Maria tá com medo agora de ter o câncer no ovário. O que ela pode fazer de repente para diagnosticar se tá ou não?
O ideal é passar com um médico oncologista, ginecológico, né? Oncologista. Isso. Com oncogineco, né? Que a gente fala, que é as duas especialidades. Ele fez a especialidade de ginecologia voltada para oncologia. Entendi. Né? Então, e esse médico ele vai conseguir determinar se existe alguma alteração ou não com exames específicos. O melhor exame para a pelve é o ultrassom transvaginal. Entendeu, Maria? Então procura esse médico aí que tem essa especialidade de oncologista e ginecologista tudo junto para te ajudar melhor. Tá bom? É isso, né? Falei certinho? Obrigada, doutor Bruno. Imagina, É sempre um Lu. prazer te receber. Obrigado. Obrigada, viu? Prazer todo meu.